e amor ao nosso próximo. Jerusalém está vivendo o pior momento da sua história. O povo judeu está passando por um terrível momento de destruição. Nem sempre a história de Israel foi desta forma. E nem era para Israel chegar a esse momento de tristeza, esse momento de destruição. Israel era o povo da promessa, a nação escolhida por Deus, a nação que fora chamada de menina dos olhos do Senhor. O povo que o Senhor havia dito a Abraão, antes mesmo de existir, que seria por cabeça onde chegasse, nunca por cauda. Antes de Israel existir, o Senhor já havia feito grandes promessas ao patriarca Abraão acerca da nação de Israel, que seria numerosa como a areia da praia, como as estrelas do céu, e carregaria o nome do Senhor, seria a nação, modelo, um povo, exemplo na terra, daqueles que servem ao Senhor, adoram ao Senhor e temem ao seu nome. E a pergunta é: como uma nação assim, escolhida por Deus, que tinha a mão do Senhor sobre eles, com tantas promessas, tantas palavras de vitórias, viveu tantos momentos extraordinários ao longo da história, agora está à beira da extinção, vivendo uma desolação, destruição, e que todos que olhavam para Jerusalém neste período aqui de Neemias não acreditavam que esse povo se reergueria novamente, daria a volta por cima. E a pergunta é: como Israel chegou a esse momento, chegou a essa situação? A resposta é simples. O povo tinha tudo para ter sucesso. O povo tinha tudo para ser o mais poderoso da terra, embora em alguns momentos assim o foi. Mas o Senhor queria que o povo vivesse uma constância, que o povo tivesse uma estabilidade, que o povo fosse perseverante no propósito, no projeto, nas leis e nos preceitos do Senhor. Mas o fracasso de Israel não se deu por causa do Senhor, por causa de Deus. O fracasso de Israel foi por causa do próprio povo. O povo escolheu o fracasso. O povo escolheu a derrota. O povo escolheu a vergonha. O povo escolheu viver esse momento aqui de destruição. O povo escolheu abandonar Deus, colocar Deus de lado, desobedecer os mandamentos e as leis do Senhor. A única causa para esse momento aqui é o pecado do povo e a sua desobediência a Deus. Porque a consequência do pecado, ela é devastadora. A consequência do pecado, ela é terrível. O povo
apenas olhava para o momento, porque o pecado do povo, de certa forma, trazia benefícios momentâneos, trazia um certo destaque religioso momentâneo, porque o que estava na moda na época eram os deuses dos filisteus, os deuses dos cananeus. O que estava na moda na época era Baal, era Astarote, era Azera. E a nação de Israel observava as nações que estavam à sua volta e via que, de certa forma, quem adorava Baal tinha um certo destaque religioso, um certo destaque político, e o povo se sente atraído a adorar a esses deuses, a deixar o Senhor, a adoração ao Senhor e adorar esses deuses. Haja vista que nenhum sinal Baal fez no meio do seu povo. Haja vista que nenhum milagre extraordinário esses deuses havia feito no meio daqueles que o adoravam. Em contrapartida, Israel tinha história de milagres. Israel tinha história de coisas sobrenaturais. Israel tinha história de coisas poderosas que Deus fez no meio do povo. Aleluia. Tanto para a geração presente quanto de gerações passadas. Porque de gerações em gerações ia se passando os feitos extraordinários de Deus no meio do povo. O que Deus havia feito no Egito, o que Deus havia feito no deserto, o que Deus havia feito na entrada na terra de Canaã, o que Deus havia feito em Jericó, o que Deus havia feito na passagem pelo Rio Jordão. Tudo isso era passado de quão poderoso era o Deus de Israel. E não era passado só os milagres, só o sobrenatural, mas era também passado os princípios, os mandamentos. Somente a Deus adorarás, somente a Ele servirás. Aleluia. Não terá outros deuses, não se curvará a imagem de esculturas. Os 613 preceitos, além dos 10 mandamentos, era passado de geração em geração, e o povo estava ciente daquilo, ou de conforme eles deveriam servir ao Senhor. Só que o povo decide abandonar a Deus. O povo decide largar o Senhor. Jerusalém cai por causa do pecado. Jerusalém cai por causa da desobediência. Agora aquela nação, aquela cidade que outrora era o centro da adoração na terra, aquele povo que antes era vestido de glória, de vitórias, está vivendo na miséria. O templo, que era o centro da adoração, está em ruínas, derrubado. A proteção de Jerusalém, que era o muro, os muros, estava abaixo, as portas estavam queimadas. Quem estava vivendo em Jerusalém, meu amigo, não tinha força para reagir àquele momento. Quem estava vivendo na miséria, na ruína, na queda de Jerusalém, não tinha forças para reagir a esse momento, porque toda queda gera consequências espirituais. E as consequências espirituais de uma queda dificilmente é revertida pela pessoa que caiu apenas. Se não houver uma ajuda, essas consequências dificilmente serão revertidas. E Deus sabia que de Jerusalém seria difícil vir a solução para esse momento. E o Senhor vai levantar alguém que estava a quilômetros de distância. Aleluia! Alguém que não estava vivendo ali na miséria, na queda dos muros, na queda do templo. Alguém que estava longe. Que de certa forma, pastor Rogério, estava vivendo uma vida boa.
já estava vivendo num palácio, tinha um salário bom, tinha uma evidência boa no reinado daquela cidade, daquele povo. Era alguém que não tinha falta de nada. E se olharmos bem, não tinha necessidade de ir para Jerusalém fazer alguma coisa. Só que quando ele recebe a notícia, quando ele recebe a visita de pessoas que passaram por Jerusalém, ele sente-se na obrigação de saber como estava a cidade, como estava o povo, porque enquanto não sabia, ele tinha uma expectativa. As coisas estão melhorando por lá, as coisas estão dando certo por lá, o que estava caído está sendo levantado, o que estava destruído está sendo reconstruído. Essa era a expectativa no coração deste homem chamado Neemias. Só que quando ele recebe a visita de quem estava em Jerusalém, ele sente-se na obrigação de perguntar: eu preciso saber de quem estava lá, ainda que a minha expectativa seja boa, mas eu preciso saber como está Jerusalém, como estão os meus irmãos que moram lá. Na época não tinha a facilidade de informação que nós temos hoje. Lá no Japão alguém manda um vídeo, a gente aqui no Brasil, a gente acompanha o que está acontecendo lá. A gente manda uma mensagem daqui em poucos segundos, a mensagem está do outro lado do mundo. Na época não tinha essa facilidade. Neemias não sabia como estava Jerusalém. Mas quando o meio da notícia alcança ele, ele se preocupa em saber como estava, e ele pergunta: como estão os meus irmãos lá? Como está Jerusalém? Aí ele vai ouvir da boca daquelas pessoas que visitaram a Neemias: as coisas não estão boas por lá, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, o povo está vivendo na miséria. Irmãos, passaram 140 anos da invasão da Babilônia, da destruição da Babilônia. 140 anos se passaram e os muros ainda estavam derrubados. Para construir não demorou tanto tempo, mas para reconstruir foram mais de 140 anos. Porque quando se inicia pela primeira vez é uma coisa, mas quando tem que se reconstruir, recomeçar, aí as coisas são mais complicadas. É mais trabalhoso, é mais difícil. É por isso que precisamos zelar pelo primeiro, pela primeira, pela essência do primeiro amor. Nós não podemos perder aquilo que a gente construiu com tanto suor e sacrifício. Porque se tudo aquilo que a gente construiu com sacrifício, com suor, com lágrimas, com oração, a gente por algum descuido deixar que venha abaixo para reconstruir, o trabalho vai ser dobrado. A dificuldade vai ser maior. E muita gente não consegue suportar o peso da reconstrução. É por isso que tem tanta gente se arrastando por aí, porque não consegue reconstruir aquilo que um dia foi construído. Porque quando se fala aqui de Jerusalém, na miséria, muros derrubados, portas queimadas, não está falando apenas de uma cidade, na sua estrutura, mas está falando de vidas, na sua essência espiritual. Não se trata só de muros, se trata de espiritualidade. O pecado destruiu não só aquilo que era natural da cidade, a estética da cidade, a beleza da cidade, mas destruiu a essência espiritual que Israel tinha. Quando Neemias recebe a notícia, o que faz Neemias chorar não era o muro que estava caído, a porta que estava queimada. O que faz Neemias chorar era a situação
dos irmãos que estavam em Jerusalém. O que faz doer no coração de Neemias é como os irmãos estavam vivendo lá. Não tinha por obrigação, mas ele decide: eu preciso fazer alguma coisa. Oh, irmão, Neemias tinha o conforto do palácio. Neemias tinha a mordomia do palácio. E você acha que quem colocou Neemias lá? Será que foi o acaso? Será que foi talento de Neemias? Será que foi por capacidade de Neemias? Será que foi por competência de Neemias? Não, jamais. Foi propósito do Senhor colocar Neemias no palácio. Glória a Deus. Deus não colocou Neemias no palácio para ele viver a sua vida toda no conforto. Deus não colocou Neemias no palácio para ele viver a vida toda na comodidade. Deus colocou Neemias no palácio para que na hora certa ele tivesse recurso para ajudar quem estava caindo. Não se acomoda na situação que Deus tem te colocado. Não é para o teu conforto. Meu Deus! Não é para melhoria apenas da tua casa, da tua família. Deus tem aberto essa porta. Deus tem te colocado nesse lugar. Deus tem elevado o nível da tua vida. Não é para você ficar no conforto. Não é para você sentar no teu sofá e ficar a semana toda assistindo série. Deus tem levantado você, te colocado numa situação melhor para você ajudar alguém que está caído, alguém que está precisando, para que você tenha os recursos necessários para estender as mãos para alguém. Glória a Deus. Deus colocou Neemias lá para isso. E quando chega um momento, Neemias entende por que ele estava no palácio. Não era só para ser copeiro do rei. Não era só para ter uma boa condição financeira. Não era só para ter um lugar privilegiado. Ele entende porque Deus havia colocado ele ali. Aí sabe o que ele faz quando ele tem conhecimento do estado de Jerusalém? Ele vai orar ao Senhor. Olha para quem está do seu lado e fala: Neemias orou. Neemias orou. Fala mais forte: Neemias orou. Neemias orou. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele ouviu assim: ó, os teus irmãos caídos estão, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas. Neemias não vai contar para ninguém a não ser para Deus em oração. Aleluia! Ele toma conhecimento da queda ou do estado de queda de quem estava em Jerusalém. E ele entende que ele está sabendo daquela queda, não é para poder difamar, é para poder orar por quem está caído. Aleluia! E o Senhor dá condição a ele para ajudar. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o que acontece hoje é diferente. Hoje pega-se queda de um, pega a queda de outro, para poder difamar e jogar no ventilador. É verdade. Hoje as pessoas têm prazer e falam até com alegria: fulano caiu. Meu Deus. Está sabendo aí? Eu já até sabia que isso ia acontecer. Ô irmãos, a gente não está aqui para ficar divulgando queda de ninguém. O Senhor nos levantou para orar por aquele que está caído. Glória! É verdade. Aleluia! Esses dias, início do mês, mais ou menos, eu encontrei com o pastor. E ele estava falando com uma outra pessoa e com o celular na mão, e eu me aproximei. Ele falou: estou mostrando para ele aqui, eu quero mostrar para você. Está sabendo aqui do fulano? Eu falei: pastor, não quero nem ver. Meu Deus. O Senhor nos chamou para orar por quem caiu, por quem está caído. Porque a Bíblia diz: cuide-se quem está de pé para que não caia. É ele que caiu, mas poderia ter sido eu, poderia ter sido o Senhor. Então vamos orar por ele para que o Senhor levante. Glória a Deus. E é isso que Neemias nos ensina. O caído a gente ora, e se Deus nos der a condição, a gente estende a mão para ajudar a colocar de pé novamente, porque para isso Deus nos levantou nessa terra. Para levantar quem está caído. Glória a Deus. Ele
E ele começou a orar no mês de Quisleu. E a resposta veio no mês de Nissan. São 3 meses de oração. E aqui entra uma coisa que nós precisamos entender. Não é porque eu estou orando hoje que a resposta vai vir amanhã. Às vezes a resposta não vem porque eu comecei a orar hoje. A resposta vai vir na perseverança da minha oração. Não é orar apenas, é continuar orando. Aleluia! É perseverar na oração. Ah, eu orei, Senhor, ontem, hoje parece que as coisas pioraram. Ah, Senhor, eu orei ontem, a resposta não veio. Eu orei para o Senhor falar comigo no culto, hoje o Senhor não falou. Irmão, continua orando ao Senhor, porque é na perseverança da sua oração que a resposta vai chegar. Glória a Deus. O tempo de orar é nosso, o tempo de dobrar o joelho é nosso, o tempo de abrir a boca é nosso, mas o tempo da resposta só pertence a Ele. Se ele quiser responder hoje, Ele responde hoje. Se Ele quiser responder amanhã, Ele responde amanhã. Mas a minha responsabilidade é continuar com o joelho no chão, orando e adorando a Ele. Persevera na oração, não ore. Apenas persevere em oração. Porque o que faz a diferença é a constância, é a firmeza e a constância. Sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é. Eu não vou falar mais o nome desse rei. E ele foi se apresentar ao rei. Só que o semblante dele estava diferente, porque o coração dele estava dolorido, machucado. Obrigado. Pelo amor e a compaixão pelos irmãos. E quando ele se apresenta para servir o rei nota que era um Neemias de sempre. Só que tinha alguma coisa de diferente nele. A função permaneceu. O serviço permaneceu. Só que o coração havia mudado. Oh, glória. Aleluia! Aleluia! Estava triste, mas continuou fazendo o que sempre fez. Aleluia! Glória! Machucado, mas continuou servindo como sempre serviu. Glória, Jesus! A circunstância da vida não pode anular quem somos em Deus. Não. A circunstância da vida não pode mudar aquilo que eu sou. Independente da situação, eu sou homem de Deus e homem de oração. Eu vou continuar orando. A circunstância não pode mudar quem você é. Não importa se a tristeza bateu, não importa se a porta fechou, não importa se o vento soprou, continua sendo aquilo que você é. Continua orando, continua chegando. Não mude a sua essência. Glória a Deus! Jesus, aleluia! Ele poderia, na hora do seu serviço, permanecer em casa, mandar uma desculpa lá pro rei. Não dá para ir hoje não. Ele poderia olhar para alguém à sua volta e dizer: hoje eu não vou porque estou triste. Não vou hoje porque estou machucado. Não vou hoje porque falaram mal de mim. Não vou hoje porque eu passei e nem me deu a paz do Senhor. Oi, irmãos, é tanta frescura hoje. É como costumam dizer, é tanto lindo aqui hoje. É verdade. Estão chamando até de crente Nutella. Aleluia.
a gente não sofre nada aqui no Brasil. Verdade. Não tem motivo nenhum para ninguém largar o Evangelho. É verdade, Jesus. Não tem motivo nenhum para alguém abandonar a fé, largar Jesus. Não tem, irmão, no Brasil não tem. Fofoca não é motivo. Falta de alimento na minha casa não é motivo. Porta fechada não é motivo. Alguém não me dá a paz do Senhor não é motivo. Dá pra alguém receber um chacoalhão e falar: para de palhaçada. Seja crente de verdade. Meu Deus. Mas isso tem sido alimentado pelo sistema religioso que tem tentado se implantar dentro da igreja. Porque estão fazendo com os crentes hoje como se eles fossem bebelões de Jeová. Nenenzinhos. Nós não somos isso, não. Nós somos servos do Senhor. Nossos irmãos lá na África estão morrendo por causa do Evangelho. Nossos irmãos lá na China não têm mais acesso à palavra e as igrejas foram todas fechadas. Nossos irmãos na Europa já estão sofrendo perseguição. Nossos irmãos até nas Américas, hoje no norte e no sul, estão sendo perseguidos por causa da palavra. E aqui a gente tem liberdade para adorar, a gente tem liberdade para pregar nas praças, nas esquinas, e você quer largar o Evangelho por quê? Aí Neemias nos ensina: não importa o que eu estou vivendo, eu continuo sendo servo. Aleluia. Glória a Deus. Não importa o que eu estou passando, eu continuo me apresentando diante do Rei. E o Rei nos conhece. O Rei olha para Neemias e fala: tem alguma coisa diferente aí. Ele não faltou o culto, mas eu sei o coração dele. Ele não faltou a reunião de oração, mas eu conheço o coração dela. Perceba que a solução não está em ficar em casa quando o negócio complica. A solução está em se apresentar ao Rei. Oh, glória a Deus. O Rei não vai dizer que nos conhece quando estamos em casa. O Rei vai nos dizer que nos conhece quando a gente se apresenta diante dele. Tem gente que acha que a solução é parar. Não, a solução é continuar. Aleluia. Não foi para a igreja hoje por quê? Porque não estou bem. Se não está bem, por isso que você Ninguém não jovem outro dia que passou com o rapaz, eu estava contando com você, contou porque amiga, eu estava com dor de cabeça. Aqui é um hospital da dor de cabeça. Vem com dor de cabeça, você vai voltar para casa sem dor de cabeça. Que aqui está cheio do Espírito Santo. Não tem desculpa para outras coisas, mas quando é pro reino, aparece um monte de desculpa. Meu Deus! Neemias não. É pro reino, eu vou permanecer sendo o que eu sou. Vou continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz. Se apresentou diante do rei. O rei olhou para ele e falou: Neemias, te conheço. Pode contar o que houve? Está precisando de quê? Eu posso fazer o que por você? Tem minhas contas, é meus irmãos. Não é nem por mim, rei. É pelos meus irmãos. Difícil hoje é encontrar alguém triste por causa de outra pessoa. Difícil hoje é encontrar alguém chorando por outra pessoa. Está difícil até de encontrar pessoas chorando por elas mesmas quanto mais por outra pessoa. Mas Neemias falou: não é por mim, Senhor, é pelos meus irmãos. Se o Senhor puder me dar condição para ir lá fazer alguma coisa, o que o Senhor puder fazer por mim para que eu ajude meus irmãos. Aí o rei falou: Neemias, pode ficar tranquilo, eu deixo você ir lá. Me dá um prazo para a tua volta, mas eu deixo você ir. E o que você precisar, eu vou te dar também. E ele falou: preço de madeira, preço disso, preço daquilo. Alguém pode levar. Eu preciso de cartas para autorização para atravessar fronteiras.
pega lá meu carimbo. Toma a carta. O rei deu tudo o que Neemias precisava. Já mandou soldados com ele acompanhando Neemias. Aí esse verso 20 aqui do capítulo 2 faz todo sentido. O Deus do céu, Ele nos fará prosperar. Por isso nós, os seus servos, levantaremos e edificaremos. Neemias está deixando bem claro que não era por causa dele, era por causa do Deus do céu. Neemias estava deixando bem claro que não era por causa do que ele tinha, era por causa do Deus do céu. Não era por causa da hermenêutica dele, não era por causa da exegese dele, porque hoje é por causa disso, né? Mas Neemias entendeu, não é por causa de nada que eu tenho, é o Deus dos céus. Se ele não fizer, nada acontece. Glória a Deus. Não é por causa do teto, não é por causa do sapato, não é por causa da foto no cartaz, não é por causa dos seguidores do Instagram, é por causa do Deus dos céus. Neemias está afastando dele toda a honra e toda a glória. Não olha para mim não, é por causa dele. Ele não queria os holofotes, não queria a fama, não queria o reconhecimento. Ele transmitiu tudo para Deus. Se der certo, foi Deus. Se os muros se levantar, foi Deus. Se a porta for edificada de novo, foi Deus. Se o povo sair da miséria, foi Deus. Se a glória descer, foi Deus. Se o povo descer, foi Deus. Posso colocar ele de pé, pastor? Se coloca de pé. Glória a Deus! É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que chegamos aqui. É por causa dele que essa porta vai se abrir. É por causa dele que as suas forças estão sendo renovadas aqui. É por causa dele que ele vai levantar alguém que está caído aqui. É por causa dele que ele vai edificar na tua casa nessa noite. É por causa dele que o milagre vai acontecer. Deixa eu ver quem acredita que é por causa dele. Faz a tua parte, Neemias. Ora, Neemias. Continua servindo, Neemias. Persevera na oração, Neemias. Que o milagre vai acontecer.